para tentar os que habitam na terra. 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Verso de número 13 para finalizar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você está aqui. Estou feliz por te ver aqui. Creio que estejam felizes também por me verem e ver a minha família. E essa é uma palavra que até então ficou em meu coração. E foi nela que o Senhor tem trabalhado para que nessa noite a gente possa refletir junto. E gostaria de compartilhar algo com os irmãos que aconteceu hoje comigo. Porque lendo essa carta à igreja de Filadélfia, nós vemos as cartas a todas as outras igrejas e sempre tem uma repreensão. E nessa daqui, a princípio, a gente não vê. Lembrei até de ti, pastor Flávio. O pastor Elzo. Hoje não tem, tá? Não sei, até aqui não. Até aqui não. E isso é algo muito maravilhoso de você ver e bom. É bom ser repreendido? É. Nos endireita. Abre o nosso entendimento. Mas como é bom também não ser repreendido. Como é bom você saber que você foi aprovado. Como é bom você saber que até aqui você está sendo aprovado. É ou não é, igreja? Não é todo mundo que gosta, né? Mas amém, eu gosto. E hoje, pela manhã, eu fui muito constrangido pelo Senhor. Porque um dos pontos o qual eu agradeço todos os dias ao Senhor é pela misericórdia e a graça. É o motivo de nós estarmos aqui. E ali o Senhor me fazia refletir sobre misericórdia e graça, porque quando nós falamos sobre a manifestação da misericórdia e a graça do Senhor, uma coisa é a gente generalizar e dizer assim: o Senhor tem misericórdia e graça sobre a sua vida, sobre a igreja. Mas não é bem assim, generalizado. É algo muito profundo, irmãos. A misericórdia e a graça é muito profunda, porque não é misericórdia e graça com base somente em um grupo, mas também individualmente. Um presente maravilhoso recebemos da parte do Senhor hoje, misericórdia e graça. E por que é maravilhoso, irmãos? É simples, você pode me contrariar, mas o que temos nós para oferecer a Deus? O que temos nós para oferecer ao Senhor? Quem somos nós? Qual é a nossa relevância nessa terra? Qual é a nossa importância? Que fôssemos o homem mais poderoso dessa terra, o mais importante. E que relevância ainda teria esse homem? Que importância, o que ele poderia oferecer ao Senhor, que tem o céu como seu trono, e a terra como o estrado dos seus pés. O Senhor, nesse dia, mais uma vez teve misericórdia e graça sobre a nossa vida. E se você reconhece isso, que você possa glorificar a Ele nesse momento. Eu nem conseguia orar. Só chorava. Só chorava porque o que eu posso oferecer para alguém tão grande que criou o céu e a terra?
e tudo que nela há através de palavras. E esse Deus tão grande está nessa noite aqui falando conosco, através dessa palavra tão poderosa, dizendo para nós o que Ele é, continua e sempre será santo, digno de glória e de louvor, digno de toda a adoração, que Ele foi, é e sempre será aquele que tem a chave de Davi. Em outras palavras, aquele que tem toda a autoridade, governo e poder santo em suas mãos. Poder e autoridade que ninguém pode fazer nada contra ele e contra aquilo que ele já está fazendo nessa noite em cada coração e aquilo que ele ainda há de fazer sobre a sua vida. Não há nada e nem ninguém que possa impedir o operar de Deus na minha e na sua vida. E eu creio que desde o início do culto o Senhor já tem trabalhado em corações aqui nessa noite. Já está trabalhando em corações, já está trabalhando em mentes, o Senhor já está curando, o Senhor já está libertando, o Senhor já está fortalecendo, Ele já está renovando, Ele está no nosso meio trabalhando nessa noite. Porque Ele é Deus de autoridade e poder. E se Ele decidiu fazer algo na sua vida nessa noite, não há quem possa impedir. E nós, como igreja, precisamos cada vez mais amar esse Deus e amar a sua palavra. Porque quando nós analisamos o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse nada mais é que um livro que retrata o fim dos tempos, que retrata aquilo que há de acontecer. E Deus, em um determinado tempo, através da vida de João, decide mandar carta às igrejas. E mesmo que haja repreensão nessas cartas, nós devemos glorificar o nosso Deus, amado. Nós devemos bendizer o nosso Deus. Porque se Ele está falando conosco, é porque Ele deseja que eu e você estejamos na eternidade com Ele. Se Ele está falando conosco, é porque Ele está trazendo alertas para nós. Como foi para a igreja de Filadélfia. Nós não vemos repreensão da parte de Deus aqui na igreja de Filadélfia, mas nós vemos alertas que Ele traz para o povo de Deus. Por que alertas? Porque, amados, o Senhor Ele ainda não voltou. E a palavra do Senhor fala que nós temos que ser o quê? Sóbrios e vigilantes. Nós precisamos estar atentos, meu amado, dia após dia, na maneira em que nós temos vivido, e se aquilo que nós temos feito tem adorado a Deus ou não, porque isso vai ser completamente determinante para o fim da nossa alma. É claro que a palavra ela já nos deixa clara que a salvação ela vem pela graça. Mas a palavra ela também nos diz: sede santo como o vosso Deus é santo. Nós não podemos ser uma igreja omissa. Nós não podemos ser uma igreja que não se manifesta. Muito pelo contrário, a igreja precisa se manifestar. A igreja precisa ser reconhecida como igreja santa do Senhor. Seremos salvos sim pela graça, mas também precisamos nos manifestar em santidade. E o Senhor Ele vem trazendo aqui um alerta para a igreja de Filadélfia. Ela vem trazendo aqui um alerta, porque primeiro o Senhor, o nosso Deus, Ele é um Deus de promessas. Ele foi e continua sendo um Deus de promessas. E a palavra do Senhor, ela diz no verso de número 8: conheço as tuas obras.
E eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Diante do que nós vemos que é pregado à igreja de Filadélfia, nós entendemos que essa porta aberta diante da igreja, nada mais é do que uma porta com um acesso. E um acesso para que a igreja vá até onde? Até Ele. Uma porta aberta de acesso da igreja ao próprio Pai, para a eternidade. Porta que quando nós vemos Jesus falar nos evangelhos, em uma das palavras o Senhor ele diz em Mateus capítulo 7, no verso de número 14, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida, apenas uns poucos encontram esse caminho. E essa porta que o Senhor fala para Filadélfia e fala para a igreja chamados para servir hoje eu tenho uma porta aberta para vocês, uma porta de acesso a mim, mas essa porta ela continua sendo estreita, e essa porta ela não vai mudar a espessura, a largura, o que quer que seja, ela continua e continuará sendo uma porta estreita. Mas alegre-se, igreja, em saber que essa porta está diante de ti para que seja salvo. Devemos nos alegrar em saber que o Senhor faz com que essa porta esteja aberta diante da igreja. E saber disso é muito bom. Sabe por quê? Porque aquele que verdadeiramente ama a Deus, o desejo dele é passar a eternidade com o Pai. Porque se diante da palavra dita aqui que tem uma porta estreita, mas que está aberta diante de você, e você não se alegra com essa palavra, significa que o seu propósito não é o céu. Não é o céu. Se diante de uma palavra onde o Senhor diz que uma porta está aberta diante de ti, você não se alegra, então o céu não é o que você almeja. Porque quem está aqui quer glorificar a Deus. Quem está aqui quer bendizer a Deus. O crente que crê em Deus, ele quer manifestar as obras do Senhor. O crente que está aqui, ele olha para aquela pessoa no trabalho, ela deseja que ela se converta. Ela olha para aquela pessoa que está com o casamento destruído, ela deseja que aquele casamento seja restaurado, que aquele casal se converta. O verdadeiro crente deseja com que aquele que se afastou da presença de Deus, como o filho pródigo, volte para os caminhos do Senhor, caia em si. Essa é a igreja do Senhor. É aquela que em meio às dificuldades acaba sendo caluniado, mas se ela vê que no meio da calúnia Deus foi glorificado, ela declara: louvado seja o nome do Senhor. Essa é a verdadeira igreja. Saber que uma porta está aberta e ninguém pode fechar uma porta que dá acesso ao Pai, isso é maravilhoso. É maravilhoso saber que o Senhor, aleluia, o Senhor quer nos dar acesso a Ele para passarmos a eternidade com Ele. Tanto que nós vemos no verso de número 8 que o Senhor lhe diz: porque tendo pouca força você tem guardado a minha palavra. Entenda bem, meu amado, que o Senhor tem visto você que tem procurado cumprir com a vontade do Senhor. O Senhor, Ele tem visto as suas lutas, Ele tem visto o quanto você tem sido oprimido, o quanto você tem suportado muitas das vezes coisas calado, e o Senhor tem visto isso.
E o Senhor fala para todo aquele que é santo e que está aqui nessa noite, que tem andado dessa maneira. O Senhor nos diz nessa noite: calma. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Calma. Eu sou contigo. Você que tem suportado a infidelidade, eu sou com você. Não desanima não. Porque tudo aqui é provisório. Tudo aqui é passageiro. Não se esqueça que o sofrimento vai acabar. Não se esqueça que essa humilhação que talvez você esteja passando, no trabalho, no meio de parentes, por amor ao Evangelho, tudo isso vai acabar. Uma porta está aberta diante da igreja. Uma porta está aberta diante da igreja. Você que não tem negado o nome do Senhor, Deus está olhando para você. Você que tem suportado por amor, Deus está olhando para você. E Ele está cuidando de você e da tua casa. Você que tem resistido. Você que tem lutado para mudar. Você que tem recebido a palavra no profundo do seu coração. E tem passado por cima de você. Passado por cima de você porque você sabe quem você é. Você que sabe, você se conhece. Você sabe que muitas das vezes a sua vontade era de falar A, B, C e D, mas você tem guardado a sua boca. Você tem guardado a sua língua para não pecar contra Deus. Essa palavra é para você, meu irmão. É para você que tem guardado a palavra do Senhor. O Senhor é contigo. Porém, em meio à alegria de saber que o Senhor, Ele olha para nós como igreja, Ele tem observado as nossas lutas e dificuldades, e Ele tem uma promessa para nós, ainda assim temos que ficar alertas, meus irmãos. Temos que ficar alertas. No verso de número 9, o Senhor, Ele diz que existe uma sinagoga de Satanás. Pessoas que se juntam, que se diz crente, mas só se disfarça com a roupa e com a Bíblia, e não é crente. Se disfarça com a roupa, com a Bíblia, com as músicas de adoração e louvor, mas não é crente. Não é crente porque não obedece à palavra do Senhor. Não é crente por causa que não dá bom testemunho. Não é crente por causa que não se esforça para fazer a vontade de Deus. Porque a vida com Deus não é vida fácil. Vida com Deus é vida com sacrifício. Vida com Deus é vida com renúncia. Vida com Deus é diminuir para que Ele cresça. Vida com Deus não é vida fácil, porque se fosse vida fácil não tinha porta estreita. Existem aqueles que se reúnem e formam a sinagoga de Satanás. Isso não foi diferente nos tempos de Jesus, porque havia muitos fariseus, escribas, sacerdotes, porque tinha roupa bonita, falava muito bem, conhecia a palavra, mas era como dizia o Senhor Jesus, eram pessoas como um sepulcro caiado, lindos por fora, ocos por dentro. E a igreja do Senhor tem que tomar muito cuidado, aquele que vive em santidade, porque se não vigiar, fica igual. Se não vigiar, fica igual. Se não vigiar, fica igual e ainda se junta na sinagoga de Satanás. Tem que tomar muito cuidado.
Porque Jesus já tinha alertado os próprios discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. E por que nós temos que tomar cuidado, irmão? Muito cuidado, meu amigo e minha amiga, com a soberba e com o orgulho. Porque às vezes a gente costuma ouvir assim: estou muito bem, bispo, estou muito bem, pastor. E no outro dia, já não está mais na presença de Deus. Toma muito cuidado, meu irmão, com essa empolgação em euforia, sem obediência à palavra. De nada adianta. Empolgação e euforia sem ter uma vida enraizada na palavra pode te fazer se desviar dos caminhos do Senhor. E a porta estreita, você já não conseguir mais passar por ela. Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque vou trazer alguns exemplos aqui que retrata pessoas que por um breve período estava bem, mas logo caíram. Porque, amados, o Senhor nos chamou para uma vida em santidade. O Senhor quer resgatar a sua igreja e salvar. Só que Satanás não quer que o ser humano viva a eternidade com o Senhor. E ele vai procurar de tudo quanto é jeito nos levar ao pecado. Alguns exemplos: Adão e Eva, estava tudo bem no Éden, mas ele conseguiu convencer o ser humano a provar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aquele que estava muito bem se corrompeu. Outro que estava muito bem, que a vida dele estava muito a favor, as coisas estavam muito a favor dele, mas ele não vigiou, foi Acã. Pensa na vida de Acã, alguém que poderia ter vivido uma vida tão feliz e desperdiçou a oportunidade que teve. Porque Acã, junto com o povo de Israel, foi chamado para serem livres da escravidão. O Senhor libertou o povo de Israel das mãos ali de Faraó. O povo caminhou no deserto, passou por tantas dificuldades, depois diante de um exército de Jericó, com muralhas intransponíveis, o Senhor opera um milagre, um prodígio maravilhoso. E todos ali tiveram a oportunidade de, a partir daquele tempo e daquele momento, viver algo novo em sua vida. Viver algo novo e transmitir essa fé, transmitir quem é Deus, que é um Deus poderoso, um Deus que faz milagres, um Deus misericordioso, um Deus amoroso. Poder dar oferecer a sua família, aos que viriam depois, mostrar um caminho a se andar, uma saída, por causa que o povo que passou ali pela luta no Egito, com o Faraó, poderia mostrar um caminho diferente para os filhos. Olha, você não vai passar pelo que eu passei lá. Você não vai passar pela dificuldade, as lutas, a humilhação que eu passei, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. É só você fazer isso. Só que no meio de uma oportunidade maravilhosa, uma oportunidade muitas das vezes que talvez a gente não tenha, muitos têm desperdiçado, que foi o caso de Acã, que desperdiçou por conta de uma capa babilônica, ouro e prata. Satanás ganhando mais um, e pior, não é mais um, ganhando uma família, arrancando da presença de Deus. Veja como é fácil, irmão. Muitas das vezes o crente, ele se alegra muito. Em qual momento que o crente se alegra? Quando está tudo bem. Poxa vida, Deus está operando, Deus está fazendo um milagre.
sai de casa cantando, louvor no alto, dentro do carro. Aí uma vozinha de Satanás: faz isso que não tem problema não. Aí ele acredita: não tem problema mesmo não. Faz e quebra a cara. Satanás tem pego muitos assim. Uhul, que festa. Você dança, ele aparece lá dançando com você. Não fala lá que no meio dos filhos de Deus ele apareceu? E o Senhor falou: de onde vens? Ele aparece no momento ruim e no momento de alegria também, para arrancar o crente da presença de Deus. Nós precisamos estar atentos. Se estamos atentos no momento ruim, muito mais atentos temos que estar no momento em que está tudo bem, porque é simples e rápido para o cristão se tornar vulnerável no momento que está tudo bem. Nós viemos aqui, quantos não vêm aqui falando que passa por luta, pastora Luciana? Estou passando por uma luta, pastora Luciana. Estou passando por uma luta, bispo Cacá. Aí Deus vai lá e dá vitória. Dá vitória. Uhul, glória a Deus, dá vitória. Vem aqui, conta testemunho, aleluia, glória a Deus, amém. A atenção que tinha no tempo da luta não tem mais quando está tudo bem. A dedicação que tinha no momento da luta não tem mais no momento que está tudo bem. A sensibilidade e a atenção que tinha para não pecar quando estava tudo mal, porque sabia que quando estava tudo mal não podia pisar fora da linha. Era uma atenção, era uma dedicação quando estava tudo mal, e aí quando está tudo bem começa... Eu não sei se alguém, acredito que a maioria das pessoas, não todos, trabalham em escritório. Você senta naquela cadeira, é confortável, aí você escolhe se a cadeira ela vai para trás ou ela fica firme. Ainda mais quem que é gerente, né? Tem até o assento da cabeça aqui, ó. 8 horas da manhã tá assim, ó. 8h30 tá como? Eu só estou vendo gente rindo aqui. Se entregou. Aí a chefe levanta da mesa, já, opa, se ajeita. Não é porque senão vem estar com dor nas costas, irmão. A fé, muitas das vezes nós somos assim. Na fé, nós muitas vezes somos assim. No momento que está difícil, o pastor fala: é para orar, vou orar, pastor. Que nem aconteceu no outro ministério. Uma irmã não ia para a igreja de jeito nenhum. Foi só saber que fizeram uma macumba para ela. A igreja abria 9 horas, ela chegou 8h40. A pastora chegou, acho que era 9h05. Pastora, você está atrasada. Adivinha o que ela queria conversar com a pastora? Que fizeram uma macumba para ela. Aí Deus guardou, Deus protegeu, Deus livrou. Cadê a irmã depois? Cadê a vida de oração? Cadê a leitura da palavra? E é assim que Satanás tem ganhado a muitos irmãos. É no momento que está tudo bem, a gente vem aqui, a gente luta, a gente busca a Deus, Deus dá livramento, Deus dá vitória, a gente se alegra, a gente exalta, a gente bendiz o nome do Senhor, a gente dá testemunho da igreja, a gente dá testemunho no irmão, no evangelismo. Olha o que Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na sua também. Quando menos espera, a gente dá uma relaxada. Estava tudo bem para Adão e Eva, relaxou. Estava tudo bem para Acã, relaxou. Saul então nem se fala. Deus insistiu na vida do homem. É aquele ali que eu vou levantar. Se você for ver na palavra, cadê aquele, em outras palavras, cadê aquele que foi levantado, escolhido para ser rei de Israel? Está lá Saul escondido. Ainda insiste na vida do homem. Poderia falar, escolhe outro, porque ele está escondido. Não, está aqui, ó. Recebeu ali o poder, o Espírito de Deus. Foi entregue coisas maravilhosas a esse homem.
E esse homem se corrompeu. Esse homem chegou ao ponto de encontrar, de buscar por uma pessoa que realizasse feitiçaria e adivinhação. Olha o ponto que uma pessoa chega. E por que você está comentando isso, pastor? Porque tem pessoas que muitas das vezes o problema está tão grande que a solução que oferecem a elas, ela abraça. Irmão, deixa eu perguntar para você. Tem alguém aí que carrega a folha de louro na carteira? Não sabia da folha de louro não, pastora? É as simpatias que existem aí. É a folha de louro na carteira. Carrega a folha de louro na carteira. Semente de romã. Esquenta água e joga sal grosso. E toma o banho. Vai ficar tudo bem. Meu irmão, você tem que decidir a que Deus que você vai servir. Porque o Deus que nós servimos aqui é o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o Deus poderoso. Qual é a dificuldade que Deus não possa te dar livramento? Meu amado, por incrível que pareça, tem pessoas ainda que vão à igreja, mas ao mesmo tempo frequenta centro. Vai na igreja e vai no centro. Vai na igreja e vai na benzedeira. Vai na igreja e fala para fulana lá, pede lá para a sua entidade orar por mim. Meu irmão, ou nós servimos a Deus, ou não servimos a Ele. Ou nós entregamos a nossa vida de coração a Ele, ou então a gente não vive uma vida com Ele. Porque é assim que muitos têm entrado e participado da sinagoga de Satanás. Não é porque tem boa intenção que quer abençoar a sua vida, meu irmão. Não é porque tem boa intenção que Deus está no negócio. Aonde Deus está? Deus está onde há santidade. Deus está com aquele que entregou sua vida por inteiro, por completo a Ele. Deus está com aqueles que querem aliança com Ele. E a palavra do Senhor, ela vai dizer aqui, que vai fazer com os que estão nas sinagogas de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem, que o Senhor vai fazer algo na vida deles. Nós temos que tomar cuidado. Tem mais um exemplo que seguem a sinagoga de Satanás. Infelizmente esse é um exemplo claro que nós temos visto nos nossos dias. A palavra do Senhor vai dizer na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 10, um homem chamado Demas caminhou com Paulo, participou da obra missionária. Foi relatado na carta à igreja de Colossos, capítulo de número 4, e também na carta a Filemão, como um cooperador da obra. Só que esse viu o que Paulo passava, as lutas e as dificuldades. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Timóteo, Paulo falando que ele amou o presente século. E o que é você amar o presente século, meu irmão? Nada mais é que você amar o mundo. Você amar o mundo. E o mundo é algo que ele se apresenta para o ser humano de uma forma deslumbrante. Que se você não tiver firme na fé, se você não tiver uma vida de comunhão com Deus, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de busca, você vai no embalo. Você vai no embalo. Em Tiago 4, do verso 1 ao 4 vai dizer: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Não vem disto a saber dos deleites dos vossos membros que guerreiam? No verso 2 vai dizer: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes.
Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que habita em nós tem ciúmes. Muitos têm caído, muitos que têm vivido vida em santidade, têm amado o presente século, têm amado o mundo, têm saído da presença do Senhor. Por quê? Porque não aceita o Evangelho verdadeiramente no seu coração. O Evangelho, meu amado, você pode sofrer aqui nessa terra, você pode passar por lutas, mas Deus sempre vai estar com você. Se você foi fiel a Ele, Deus vai estar com você. Você vai estar chorando, mas Ele vai estar lá com você. Você vai estar talvez entristecido e desanimado com uma circunstância que aconteceu, mas Ele vai estar lá com você. Ele vai estar te ajudando e vai estar te suportando. E esse Deus que talvez passe na sua cabeça, será que Ele não vê o meu choro? Será que Ele não vê a minha luta? Vai ser o Deus que vai reconhecer você e vai permitir que você entre para a eternidade com Ele. Basta que você, como diz a palavra, na sua pouca força, não negue Ele. Na sua pouca força, guarde a palavra. Senhor, eu estou sofrendo, mas o Senhor continua sendo meu Deus. Eu estou passando por dificuldades, Senhor, mas o Senhor é o Deus que eu amo. Eu estou passando aqui por uma situação que eu não queria passar, Deus, mas que seja feita a tua vontade, o teu querer. Ah, Deus, o Senhor não sabe como eu estou sofrendo. Eu não queria ver a minha família passar por isso, nem eu queria passar por isso, Senhor. Mas eu sei que o Senhor, meu Pai, tem algo preparado para mim. O Senhor tem uma saída preparada para mim. O Senhor tem um livramento preparado para mim. E mesmo que eu não viva esse livramento, mesmo que eu ainda tenha que passar por mais um pouco de dor, eu ainda te amo, Senhor. Eu ainda te louvo e te glorifico. Fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao Senhor. A palavra do Senhor diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eu cuidarei que venham, adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Em meio às lutas, às dificuldades, o cristão ele quer manifestar a vontade de Deus. O cristão ele quer que o povo reconheça que Deus de fato é Deus. E quando nós temos o nosso coração em Deus, meu amado, quando nós entendemos que é Ele que opera e faz tudo em todos, nós temos que nos preocupar somente em uma coisa: santidade ao Senhor. Você não precisa ficar provando para ninguém que Deus é Deus, porque Deus se manifesta na vida daquele que é fiel a Ele. Reconhecer a Deus em sua vida, e isso só pode acontecer através de uma vida em santidade. E os acontecimentos na nossa vida vão dizer que Ele é Deus. E eu quero esclarecer uma coisa aqui, antes de que eu continue, que o que eu estou falando aqui, acredito que somente alguns vão entender. O que eu estou falando aqui não tem nada a ver com quem te viu passar na prova e não te ajudou. Não é isso, tá? Não é isso. Eu sei que só alguns entenderam. Mas o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com quem te viu passar na prova e não te ajudou. Não tem nada a ver com sabor de mel. Porque não estamos tratando aqui de vingança.
e nem de querer provar nada a ninguém. O que queremos é que Deus seja glorificado. Muitas das vezes nós passamos por lutas, dificuldades, levantes contra a nossa vida, só que os acontecimentos vão provar que de fato Deus é conosco. E eu queria trazer só 2 exemplos aqui, a respeito de santidade e manifestação de Deus. No livro de Números, capítulo de número 16, levanta-se Coré e mais 250 contra Moisés e contra Arão. Se levantam, não concordam com a posição de Moisés e Arão, querem colocar pessoas contra a liderança deles. Moisés e Arão recorrem à santidade. E quem se manifesta não é homem querendo se justificar, mas Moisés, ele diz: se o Senhor operar de tal maneira em nosso meio, vocês verão de que de fato Deus se irritou com esse povo, e que Deus de fato me levantou para essa obra. E Moisés não precisou se justificar, Moisés não precisou ficar dando argumentos, porque Deus se manifestou na vida de Moisés. E por que se manifestou na vida de Moisés? Porque quis se manifestar e porque Moisés era servo fiel. Quando nós somos fiéis ao Senhor, meu amado, entenda bem que Deus, ele se manifesta na vida daquele que é fiel. Deus se manifesta na vida daquele que procura, mesmo em meio a calúnias, viver em santidade. Não precisa ficar preocupado se vem calúnia, se vem injúria, se fazem alguma coisa contra a sua vida. Deus se manifesta em seu favor, meu amado. Outra palavra que manifesta o poder de Deus é no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Elias no Monte Carmelo com os profetas de Baal. E ali Elias falando com todo o povo de Israel, com o rei Acabe que se levantou contra a vida de Elias, contra o povo que seguia os ensinos ali dos Baalins. Elias se manifesta e diz: vamos fazer aqui um altar. Pega 2 bezerros aí, vocês podem escolher qual que é o bezerro. Coloca a lenha aí e corta o bezerro, e eu vou colocar a lenha aqui, e eu vou colocar o bezerro aqui também. E aí vocês clamam o seu Deus, e eu vou clamar o meu Deus. E aí a gente vai ver quem que vai se manifestar. O que Elias estava mostrando ali para o povo de Israel? O caminho que é qual? Santidade. Santificação. Uma vida reta diante de Deus. Uma vida em obediência ao Senhor, se preocupando somente em fazer o quê? A vontade de Deus. Se preocupando em cumprir com a vontade de quem? De Deus. Se preocupando com os propósitos de quem? De Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Elias, antes de fazer o sacrifício, ele arruma o altar, ele ajeita o altar. Em outras palavras, dizendo para o cristão o seguinte: vocês estão procurando um caminho, certo? Sabe qual que é o caminho? O caminho que os nossos pais da fé ainda seguiam. O caminho que os nossos pais da fé, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, mais precisamente Abraão, vamos dizer assim, que era quem levantava os altares. O caminho para a saída do problema da sua vida continua sendo o mesmo que os pais da fé faziam. O caminho continua sendo o mesmo. Sabe aquele altar desprezado? O altar de adoração, o altar de santificação, continua sendo ele.
Continua sendo Ele o caminho para preservar a sua vida, o caminho para preservar a sua família, o caminho para preservar tudo aquilo que você tem, o caminho que vai continuar preservando a sua santidade com Deus. É o altar, é o sacrifício, o altar endireitado, o altar restaurado, ou seja, uma vida restaurada, uma vida de santidade restaurada. E a palavra vai dizer que Ele restaura o altar, coloca a lenha, o sacrifício e dá ordem, cava em volta, molha uma vez, molha mais outra, e molha mais outra. E sabe por que eu estou fazendo isso, em outras palavras? Porque eu creio no meu Deus. Elias, diante da dificuldade, diante de 450 profetas de Baal, uma província que poderia matar ele, em outras palavras, estava mostrando para a luta que ele estava enfrentando: eu ainda continuo crendo no meu Deus. O Deus que eu sirvo, Ele ainda é um Deus vivo. O Deus que eu sirvo é ainda um Deus poderoso. E podem querer me matar, podem querer me bater, podem querer me injuriar, é a Ele que eu ainda vou continuar adorando. E não há nada que vai me impedir de adorar, de exaltar, de bendizer, de glorificar e obedecer o meu Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que o fogo veio, e não consumiu somente o holocausto não, bispo, mas o fogo veio e consumiu o holocausto, a lenha, o altar, toda a água, consumiu tudo, mostrando que Ele é Deus. E é isso que o Senhor está falando conosco nessa noite, que Ele ainda é Deus, que Ele vê que você tem suportado na sua pouca força, que você tem guardado a palavra na sua pouca força. E no verso de número 10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vou guardar você na hora da tentação. Glória a Deus. Que hora da tentação é essa? A tentação que eu vou passar no trabalho amanhã, pastor. Tem uma reunião lá. Algo muito pior. Algo muito pior. Tem coisa pior que isso, pastor? Tem. Tem. A grande tribulação. Aqueles que não serão arrebatados como igreja, porque guardaste a minha palavra, na sua pouca força, eu vou te guardar da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar aquele que habita na terra. E o Senhor, Ele encerra dizendo: eis que eu venho sem demora. E guarda o que tu tens. E o que é para nós guardarmos, amados? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Guarda o que tu tens. Santidade ao Senhor. Não tenho santidade, passa a ter a partir de hoje. Porque senão a porta estreita vai ser muito estreita para você. E você não vai passar na porta estreita. Guarda o que tu tens. Guarda o que tu tens. Se coloca de pé, igreja.